Um experiente leão que carrega cicatrizes em sua pele e também em seu coração. O bando em que ele nasceu tinha um líder de comportamento diferente, que marcou sua memória de uma forma inexplicável. E isso fez com que a possibilidade de criar uma família forte fracassasse após a misteriosa partida do seu irmão. Tentativas de se reerguer, brigas mortais com aqueles que antes eram fiéis ao seu reinado e a escolha de um destino inevitável. Hoje você irá conhecer a história do leão Jesse, o rei nômade do Quênia, que teve sua trajetória marcada por sangue, traição e a companhia quase que frequente da solidão. E se você quer saber os detalhes sobre ele, já deixa o seu like e considere se inscrever no canal. É de graça e ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Deixe seu like e vamos nessa. 2011, Off-Beat Mara Camp, Masai Mara, Quênia, África. O espaço Off-Beat Mara Camp é um espaço luxuoso de acampamento de tendas em determinado local da reserva de Masai Mara, que proporciona aos clientes uma experiência diferenciada de imersão na selva africana e safaris contemplativos. Em 2011, 2 filhotes machos nasceram no local próximo ao camp. Eles faziam parte do bando Charlie Pride. Esses jovens machos foram batizados de Jesse e Frank e tiveram uma parte de suas vidas monitoradas pelos trabalhadores da reserva que presenciaram os dias desafiadores que a trajetória de um leão pode ser nas terras africanas. Jesse, Frank e os demais filhotes daquele bando cresceram em um ambiente um pouco diferente do padrão que se espera para bando de leões, pois o líder daquele bando se aventurava quilômetros longe da sua família, por caminhadas que duravam dias. Depois, retornava ao bando reassumindo sua posição de rei. Como eles eram o único bando de leões da região, nenhum outro macho ocupava a coroa durante a ausência do rei. De tempos em tempos, ele fazia isso e era inevitável que os filhotes não percebessem a falta do seu pai no bando. Ao que tudo indica, Jesse gravou muito bem esse comportamento, pois no futuro, diante do seu primeiro grande trauma, ele repetiu o costume do seu pai. Mas antes disso, em 2014, os irmãos machos estavam no auge da sua puberdade e saíram do seu bando a uma jornada para conquistar sua própria família. Jovens e inexperientes, Jesse e Frank demoraram para conseguir destronar um macho dominante, pois suas habilidades de luta ainda eram escassas. Na verdade, nos confrontos em que os irmãos se envolveram, eles apanharam foi muito e por 2 vezes quase perderam suas vidas. Por sorte, conseguiram fugir a tempo, mas demoraram dias para se recuperar. Esses desafios iniciais da vida de um leão serviram como lição e agora Jesse e Frank eram 2 leões que sabiam como lutar e conseguiram destronar o rei do bando Off-Beat Pride. Depois que os irmãos assumiram a coroa e provaram do poder que aquela realeza traz, eles conquistaram mais um bando e reuniram as leoas, aumentando a sua família. Em apenas um ano, Jesse e Frank tiveram 14 filhotes e conduziam sua família de monarcas com força e proteção. Jesse era o líder dominante do bando. Seu irmão Frank desfrutava de tudo como um verdadeiro rei, mas por submissão e respeito nunca se alimentava ou acasalava antes de Jesse, mostrando que o rei supremo era ele. Tudo indicava que a vida deles estava resolvida. Mas problemas vindouros colocariam a forte muralha que eles estavam construindo no chão em um espaço curto de tempo. Os anos passaram e os primeiros filhotes cresceram. 3 dos machos que entraram na puberdade perceberam que o seu bando tinha 2 reis, porém um deles era o dominante. E por causa disso, desafiaram Jesse na tentativa de assumir o seu lugar. Mas Jesse sabia batalhar e ainda contava com seu irmão, que era outro experiente combatente. Eles colocaram os 3 jovens leões para correr e mostraram para os demais o quão fortes eram. Aparentemente, Frank ficou um pouco abalado vendo 3 dos seus filhotes crescerem e tentarem roubar a coroa. Ele ficou dias isolado e não se misturava com o bando, aceitava a companhia apenas do seu irmão Jesse. Alguns dias depois, Frank saiu para sua patrulha noturna e nunca mais voltou. Não se sabe se ele simplesmente foi embora ou se acabou caindo nas mãos de algum caçador.
Não haviam vestígios de briga com outros leões e seu desaparecimento foi muito sentido pelo seu irmão Jesse. O rei o procurou noite após noite. Em suas patrulhas cotidianas era nítido que Jesse procurava por Frank, rugindo e olhando para todos os lados na esperança de ver um vislumbre do seu companheiro de vida. As semanas se passaram, Frank não retornou e Jesse percebeu que tinha perdido seu irmão para sempre. Diante do trauma, Jesse começou a repetir o comportamento que via seu pai praticar durante sua infância no bando Chelly Pride. Ao invés de sair apenas para patrulhas regulares, Jesse começou a se ausentar por dias, caminhando por quilômetros e se aventurando em caçadas de grandes animais sozinho. Ele tentava ocupar o vazio deixado por seu irmão, porém sem sucesso. Depois de alguns dias, o leão retornava para o seu bando e isso foi feito por ele muitas vezes. Jesse não encontrava contentamento quando estava com sua família e em uma das suas saídas ele resolveu não voltar mais. Dessa vez não por dias, mas por meses. Durante esse tempo, Jesse se tornou um verdadeiro rei nômade, pois ele desafiava leões de outros bandos, os destronava, dominava suas leoas e depois sumia em busca de outras aventuras. Mas a vida sem uma estabilidade cansou o leão, que já estava com seu coração triste demais para ficar sozinho. E por isso, ele resolveu voltar para o seu primeiro bando. Quando ele chegou no bando Offbeat Pride, se deparou com uma desagradável surpresa. Os jovens leões que um dia ele e seu irmão tinham expulsado dali, tinham retornado, agora experientes, e eram os novos reis do bando que Jesse tinha abandonado. Em 2019, Jesse tentou reivindicar o trono, mas precisou fugir, pois os 3 jovens reis já sabiam lutar e eram em maior número. Jesse viu aquela que antes era sua rainha estar ao lado dos usurpadores de sua coroa. Mas para essa leoa, a humilhação que Jesse passou fugindo dos seus filhos crescidos não era o suficiente, pois ela um dia foi fiel a ele e sofreu os danos do seu abandono. A leoa foi atrás de Jesse não para apoiá-lo, mas para se vingar de forma mortal. O leão estava ferido e ela tentou se aproveitar da situação frágil do seu antigo rei. Mas para sua surpresa, ao atacar Jesse, ele mostrou a ela o porquê um dia era o dono da coroa e abateu sua antiga companheira em uma luta de vingança e sangue frio. A essa altura, o coração de Jesse estava dominado de angústia pela falta do seu irmão e frustração pela perca definitiva do seu bando. O leão tinha 2 escolhas: se estabelecer em outro bando ou continuar sua vida sozinho em uma trajetória nômade. Jesse se recuperou dos ferimentos e conquistou um bando menor, destronando o leão dominante. Porém, permaneceu nele por menos de um ano, e antes dos seus primeiros filhotes daquele bando nascerem, Jesse partiu, deixando o trono vago mais uma vez. Porém, agora ele não olhou para trás. A vida tinha lhe tirado muito, e a caminhada como rei nômade era a única coisa que o fazia se sentir vivo de alguma forma. Jesse sabia o quão perigoso era caminhar sozinho por terras de coalizões, mas ele optou pela solidão, não por ser fraco fisicamente, mas por ter seu coração com feridas profundas para dividi-las com outra família. Me conta aqui nos comentários se você conhecia essa história. Esse tema foi sugerido por um inscrito do canal, então acho que vale o seu like nesse vídeo e sua inscrição caso ainda não seja inscrito. Nos siga em nossas redes sociais e fique por dentro dos bastidores dos nossos canais aqui no YouTube. Aproveite e já maratona nosso conteúdo. Escreva nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado por assistir e fui!